Logo começaremos o painel, estamos dando aqui 5 minutinhos para que todos possam se conectar antes de iniciarmos. Alô? Oi, Portilho, bom dia. Me escutam? Sim, a gente está dando aqui uns 5 minutos colares para o pessoal ir se conectando, tá? Bom, que eu me atrasei um pouquinho, ainda bem. O Portilho, acho que como você entrou com o link que eu te mandei, você tá com o meu nome aí. Eita, eu entrei Tem uns pelo 3 WhatsApp. pontinhos aí que você consegue em cima na tela. 3 pontinhos em cima na tela. No seu screen tem 3 pontinhos, aí você consegue fazer um rename. View Options. No seu quadradinho. Ah, no meu quadradinho. Ah, peraí. Isso. Aí no seu você vai ter um... Rename. Ah, moleque. Isso. Porra, Ronaldo Tortorella. Eu aprendi aqui agora também. Adírio aqui. Alexandre Portilho. Ah, remember. Ok, change. Agora foi. Foi. Obrigado, pessoal. Cometi quase todas as infrações de trânsito agora, mas tudo bem. Bom dia, pessoal. É um prazer ter vocês aqui para mais um painel do World Investor Week. Meu nome é Juliana Fackelman, eu sou diretora de regulação no mercado Bitcoin. Logo eu apresento aqui nossos painelistas que muito gentilmente doaram tempo para falar com a gente desse tema tão desafiador, tão novo e que traz tantas perguntas e indagações que são as finanças descentralizadas e criptoativos. A ideia hoje do painel é a continuidade do painel que tivemos ontem sobre finanças descentralizadas e sobre tudo que temos desenvolvido no Lab. Fica aqui meu agradecimento também ao pessoal do Lab que organizou e coordenou essa reunião e tem ajudado a organizar todas as reuniões sobre o tema. Aqui a Larissa, a Nilce, a Gabi. Fica também meu agradecimento à CVM, especialmente na pessoa do Vasco, que gentilmente nos convidou para participar. E também fica aqui a minha proposta para vocês de fazerem perguntas. Temos aqui o Q&A na tela, vocês podem mandar todas as perguntas. A ideia aqui é um bate-papo e aproveitar o conhecimento de todo mundo que está aqui. Aqui comigo temos o André Portilho, que é Head de Digital Assets do BTG. Obrigada, Portilho, pela sua presença. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Temos também o Renan Souza. O Renan é desenvolvedor, conhece tudo de Solidity, Smart Contract, DeFi. Também gentilmente compareceu hoje para compartilhar o que ele tem visto, a experiência dele, o que ele entende da tecnologia, e ele é fera. Bom dia, Renan. Bom dia, Juliana. Obrigado pelo convite. E para
terminar de compor nosso painel estrelado, temos aqui o Ronaldo Torturella, que é CTO da Afya atualmente, mas já participou de todos os lugares, praticamente, do mercado financeiro, fundador do Banco Plural, já foi da CVM, foi do mercado Bitcoin, foi um dos criadores da custódia digital do mercado Bitcoin, e está aqui também para ajudar a gente a pensar e discutir o tema. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Ju. Bom dia, pessoal. Vai ser um bate-papo maneiro nosso aí hoje. Bom, pessoal, falei que a ideia é complementar tudo que a gente começou a falar ontem. Aqui a gente está falando de finanças descentralizadas, é quase impossível você falar sobre novas tecnologias, o uso de DLT, o uso de blockchain, criptoativos, com novas formas no mercado mais tradicional, no mercado financeiro, sem entender como elas funcionam agora, sem entender o contexto, sem entender o que está acontecendo no mundo. Então, já começo aqui aproveitando para abrir a conversa e pedir para o Portilho nos ajudar a entender um pouco esse contexto. Portilho, o que você tem visto de DeFi, o que está acontecendo agora? Conta um pouco para a gente desse contexto atual das finanças descentralizadas. Bom dia, Juliana. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, um prazer falar com vocês aqui hoje. Vamos tentar ser breve, que essa narrativa aí dá para a gente ficar muito tempo falando, né? Mas, assim, vendo da ótica, vamos falar assim, mais pragmática e do mercado tradicional, eu sempre procuro ver as coisas, primeiro tentar contextualizar elas historicamente e depois encaixar elas no momento atual, né? A gente tem um mercado, e aí vou focar um pouquinho mais na indústria financeira, tá? Eu entendo que, assim, está falando de DeFi, mas é uma tecnologia que tem muito uso na indústria financeira, pode ter outros usos em outras indústrias também, mas vamos concentrar aqui na parte da indústria financeira. Mas, assim, a gente veio primeiro nesse mundo todo aí da digitalização, que já fez vamos dizer assim, uma primeira disrupção na indústria financeira, tá? Quando você basicamente tirou os serviços financeiros de uma agência física para o teu celular. Esse processo aconteceu, sei lá, nos últimos 20 anos, vamos botar assim, não dá para botar uma marca, e foi o resultado de uma série de tecnologias que foram se encadeando, começando com a própria internet e depois com toda a melhoria na parte do hardware que permitiu a gente fazer isso. E hoje, a gente olhando do nosso mundo agora, parece que isso foi pouca coisa, né? Mas, assim, a gente voltar um pouquinho e lembrar de, primeiro, quão amedrontador era no início você acessar o teu internet banking pelo teu browser, como isso foi uma barreira a ser quebrada, e depois você fazer isso no teu celular, os primeiros tentativas de fazer esse tipo de serviço, como é que isso foi uma barreira a ser quebrada. E agora, quando a gente pega a tecnologia, vamos chamar assim de cripto, que aí vou chamar de DLT, nem blockchain, imagina as tecnologias de cripto como um todo, a gente provavelmente está perto de outro salto, talvez ainda maior em termos de disrupção, de não só como a indústria se organiza, mas como as pessoas passam a acessar a sua vida financeira, o seu mundo financeiro. Eu costumo fazer uma analogia, Juliana, de que, assim, os nossos instrumentos eles já são digitais, né? Então, uma ação é uma coisa digital, uma debênture é uma entrada digital numa base de dados, o teu dinheiro, na grande maioria das vezes, já é digital, está cada vez mais, está sendo, mas a nossa base ainda primeiro de infraestrutura e depois a nossa base ainda regulatória, ela é ainda a mesma que foi construída para um mundo analógico. Um mundo onde uma ação era um pedaço de papel que você guardava no cofre. Um mundo numa ação, quando você transferia a ação, você tinha que dar um pedaço de papel de uma pessoa para outra pessoa. Um mundo onde dinheiro era simplesmente físico, onde uma debênture, você destacava um cupomzinho, ia na empresa, você dava um cupomzinho, você recebia os juros daquela debênture. Então, esse é o mundo no qual todas as nossas bases regulatórias e de infraestrutura foram construídas. Então, eu brinco assim, que a gente tem um mundo que é um mundo que já é digital, mas está num chassi analógico. Hoje é o nosso carro e assim.
E essa tecnologia, começando assim, falando primeiro de cripto, depois que a gente entra em DeFi, para mim, ela é como se fosse o chassi digital para esse mundo desse carro que já é todo digital. E interessante que, geralmente, uma tecnologia nova, ela começa copiando a tecnologia anterior, fazendo melhor, de forma mais eficiente, mais barata. Se ela não fizer isso, ela não consegue ganhar atração, né? E depois você começa a ter, de fato, as novidades, as novas coisas que começam a aparecer. Então, isso aí, o carro substituiu a charrete, o e-mail substituiu a carta, e a gente tem aí o nosso mundo digital financeiro substituindo o anterior, mas agora, quando a gente começa a falar em DeFi, você muda um pouquinho o potencial de como as relações acontecem. E isso vai trazer muitos desafios para a gente. Então, assim, você imagina que, em vez de você interagir simplesmente com uma contraparte, você vai poder interagir com um protocolo que vai agregar várias contrapartes ao mesmo tempo. E que você vai ter uma wallet que vai gerir todo o teu mundo financeiro e você não vai ter que ter 550 wallets, onde cada banco você vai entrar, cada instituição financeira você vai entrar, você vai ter. Então, assim, não estou entrando muito na parte de tecnologia, não, estou conceituando um pouquinho mais na parte geral, para a gente começar a imaginar o potencial que isso tem e os desafios que a gente vai ter, tanto na parte regulatória, tanto na parte jurídica, quanto na própria parte tecnológica, de como é que você consegue oferecer esse tipo de tecnologia para o mercado como um todo, de uma forma onde você tenha segurança, tenha compliance, porque assim, eu não consigo enxergar um mundo, pelo menos hoje, como a gente está estruturado, onde você vai ter o mundo de DeFi que a gente tem hoje funcionando, entendeu? Vai ter que ter algum tipo de compliance, vai ter que ter algum tipo de KYC. Isso aqui eu acho muito difícil a gente andar para trás nessas, vamos falar assim, nessas evoluções que o mundo teve. E isso vai trazer muito desafio, porque hoje, embora a gente já tenha algumas soluções vindo nesse sentido, o conceito meio que veio de uma forma diferente, tá? Agora, quando você põe tudo isso junto e você imagina como é que você vai multiplicar as quantidades de interações, as quantidades de produtos e acessos que o cidadão comum, quando você tiver experiências que permitam que ele interaja com esse mundo de forma segura, vamos falar assim, provavelmente a gente vai ter um impulso absurdo, não só de inovação, mas como também de produtos e serviços e benefícios para quem, no final das contas, está usando, que somos nós, não aqui como trabalhadores da indústria financeira, vamos falar assim, mas como usuários da tecnologia, tá? Então, assim, dando concepção geral, assim que eu vejo esse caminho, de novo, a gente está muito no início, né? Tem muito desafio ainda de barreira de jurisdição, barreira regulatória, barreira tecnológica. A gente tem que construir experiências melhores e mais seguras para o cidadão comum conseguir interagir com o DeFi. Hoje eu não vejo, minha mãe não vai usar, uma wallet e conectar, num pool de liquidez, não vai fazer isso, não vai rolar, entendeu? Então, como é que a gente aqui, dos nossos desafios grandes agora, como é que a gente vai montar essas soluções para a gente possibilitar que isso ganhe escala e que traga benefícios para o cara na ponta, que é quem vai usar no final das contas. Perfeito, André. Eu achei muito interessante isso que você falou sobre o chassi ser antigo. Estamos usando tecnologias novas, o mundo já é desmaterializado há um tempo, gente. A gente já lida com o mundo digital, mas o chassi ainda é antigo, a gente ainda está sob estruturas antigas. Ao mesmo tempo, você também tocou em outro ponto bastante interessante, que é a questão de ter alguém responsável por algo, né? Você ainda tem seguranças típicas desse mundo que a gente está saindo, esse mundo que está sendo transformado, e será que ele também não deveria se aplicar num novo mundo descentralizado? Você falou muito bem sobre interagir com protocolos, né? A gente sempre fala da interação com protocolos, com códigos, mas quem fez o protocolo? Você falou da sua mãe não sabe hoje ter uma wallet para conseguir aplicar num DeFi, minha mãe tampouco, né? Mas eu fico pensando em nós, né? Nós que conhecemos isso, né, Portilho? Eu fico pensando sempre quem fez esse protocolo, como é que de fato funciona o pool de liquidez, né? Quais são os riscos relacionados? E eu acho que até para a gente que tem um pouco mais de conhecimento, né, já é mais descolado nesse mundo cripto, é sempre um desafio entender o que de fato está por trás disso tudo. Eu não sei Juliana, se a você... gente tem que entender.
mas a minha mãe e a tua mãe não tem que entender. A minha mãe e a tua mãe, elas têm que usar um produto que seja melhor do que existe hoje, que traga mais benefício para ela e, principalmente, se der algum problema, ela tem que ter alguém para reclamar e, no limite, pelo menos enquanto a gente for estabelecido na sociedade como ele está, ela tem que ter alguém para processar. Isso é uma coisa meio mundana, mas é como funciona na sociedade. A não ser que você rompa completamente a forma como a gente funciona hoje, eu não vejo outra forma de você ter, entendeu? Então, hoje é isso aí, deu problema no teu protocolo por letra. Você vai reclamar com quem, meu amigo? Entendeu? Vai mandar um e-mail para o protocolo? Deu um problema na wallet lá, né? Não conseguiu não conseguiu mexer no MetaMask. Faz o quê? Reclama, liga para quem, né? E não é simples, né, Portilho? Até te complementando, e acho que entrando nesse detalhe, eu acho que o nosso grande desafio, o que você falou, é a gente conseguir plugar as tecnologias do mercado financeiro, que é o que o mercado financeiro faz. Ninguém precisa hoje, você pensar, né? Eu aqui como cliente, eu não preciso entrar no sistema de pagamento brasileiro, no SPB, para enviar uma STR, para enviar uma mensagem para outro banco. Existe um layer para me fazer isso, que me fornece produtos, que são adequados para o meu perfil, com toda a lei, né? Que você falou, eu gostei muito da analogia do chassi, vou usar isso direto, vou te parafrasear direto agora. Mas é porque, assim, é um chassi que já é regulatório grande para poder dar segurança para a gente, né? Né? Para toda a indústria e não só, né? Não só para os clientes finais, mas para a indústria, né? Para a gente poder fazer essa camada. Eu acho que esse middleware, né? A gente deu um salto muito grande, né? Você falou, a gente hoje funciona num framework muito confortável, muito testado. Ainda assim, de vez em quando, né? A gente no mercado financeiro sabe, de vez em quando dá problema, mas a gente já tem um framework muito bem estabelecido. Quando você dá um salto, você mudou o chassi, né? Você mudou o core agora agora das finanças, né? Você não está mais falando nível, você não tem mais o SPB, você não está mais falando nível da B3, né? De bolsa, de clearing, não tem mais clearing, né? Não tem margem mais para você chamar lá, né? Aquela que a gente viveu muito, né? Deu ações que não foram entregues, acabou. Isso não existe no mundo DeFi, né? Você está conversando com um protocolo. Quando você começa a conversar com um protocolo, é o que você falou, você tem que ter você precisa primeiro adaptar esse mundo digital que também, né, estava lá em cima, e agora o chassi, é totalmente novo, e eu acho que as tecnologias dão essa disrupção, né? Eu acho que aconteceu muito com o NFT, para mim foi assim, aquele boom, as coisas vão se estabilizando depois. DeFi, é o que você falou, como é que você vai conversar com um pool, você vai botar lá quase um aluguel de ações, né? Você está botando sua cripto lá num pool para ter uma rentabilidade, mas você precisa saber interagir muito bem com o MetaMask, você precisa entrar nesses pools, você precisa saber, né? Você tem que entrar no Etherscan para ver como é que está lá, você tem que entender o que é um Bitcoin tokenizado nessa rede, caramba, que loucura, né? E isso vai se adaptando, acho que ao longo do tempo, e é um desafio enorme. Você falou, um desafio jurídico, né? Toda a legislação vai ter que se adaptar a isso. Quem se vai responsabilizar se um smart contract tiver escrito errado? Então, são questões muito boas aqui, já levantadas logo no começo. Bem legal, cara. E eu só tenho perguntas nisso aí, tá? A Juliana entende muito mais disso do que eu. Então, isso aí eu tenho perguntas, mas eu não tenho a menor ideia ainda de quais são as respostas, tá? De como é que vão resolver essa coisa toda. Acho que a gente vai resolver em conjunto. Um mundo novo para explorar, né? Aproveitando, né, tudo que a gente estava falando, tem uma professora dos Estados Unidos, chama Angela Walk, que ela tem um ponto interessante, né? Encoders ou Encode with Trust. É isso que ela coloca muito quando fala de blockchain, de desenvolvimento, de smart contracts, né? Eu já tive conversas com o Renan, né? Aproveitando para chamar ele para discussão, que era, Renan, mas eu sou incapaz de entender isso, né? Mesmo usando o Etherscan, que é uma ferramenta super boa, eu não entendo. Eu falava para ele, eu não entendo. Eu leio inglês, eu sei falar inglês, mas eu não entendo o que está aqui. É muito complexo para mim. Eu falei assim, será que eu estou ficando maluca? Ou será que é isso mesmo? E a gente já conversou várias vezes, ele falou assim, não, você tem razão, é difícil, né? Um smart contract, dependendo da estrutura, é super complexa. Então, a gente fica nessa
nessa confiança com quem desenvolveu, e às vezes tem esses arranjos que a gente nem sabe quem desenvolveu direito. Aí temos aqui o caso recente do Terra Luna, né? Que aconteceu a quebra, né? Aconteceu tudo o que aconteceu e sem ninguém nem saber direito o que estava investindo, né? Parece até aquela época de pré-2008, né? Na época do derivativo, eu vou investindo sem saber o quê, porque tá dando certo. Aí dá a quebra do... Lógico que ali era uma situação diferente, né? Mas acontece a crise, dá uma quebra, todo mundo paga por isso. Aí, aproveitando, Renan, o que você acha disso? O que você vê como os desafios técnicos do DeFi? Riscos desses protocolos? O que a gente deveria estar olhando? Então, além de adicionar todos os riscos de desenvolver um produto financeiro, que já tem uma complexidade enorme por si só, o smart contract ele traz uma camada na computação que não existia antes, que é uma autonomia de decisão e uma incapacidade de interrupção no fluxo dele. Você não consegue tirar um smart contract de funcionamento, você não é bem limitado no que você consegue modificar. Então, a partir do momento que você lança o smart contract, o programa dele é inalterável, o código que está ali é inalterável. O que foi se desenvolvendo para lidar um pouco com isso foram padrões de upgrade dentro dos smart contracts para que você consiga fazer modificações, melhorias, tanto no modelo de negócio, tanto no código, fazer correção de bugs. Só que isso, assim, é uma solução para o anterior, só que isso também traz um outro risco, que é quem que gerencia, quem que pode mudar esse código. Se eu tenho um código que tem capacidade de upgrade, qual é o sentido de eu sequer usar um smart contract? Então, a ideia é você... E aí, disso, você consegue criar gestões mais complexas, que nem, por exemplo, é o caso do Uniswap. Tem o token do Uniswap que você vota nos upgrades, então você não consegue lançar um upgrade sem um consenso da comunidade. Só que tudo isso tem que ser pensado, tem que ser testado. Se alguém fosse interromper isso, causar um problema nisso, atacar, como que ele seria? Então, você acaba tendo algumas respostas, muito mais perguntas, mas, assim... E também você tem que trazer todas as técnicas de desenvolvimento de software seguro que você tem da já engenharia de software tradicional, desde sempre, desde o lançamento do Apollo 11, que começou a surgir essas coisas. E então, assim, o que você escreveria um teste antes, você vai escrever 10 testes aqui. Você vai ter muita segurança em cima do próprio código antes de fazer um lançamento. E eu, no caso, como eu me foco em tecnologia, eu tenho que ter também muito confiança na equipe de negócios que eu estou trabalhando com, para ter certeza que o que eu estou programando está sequer fazendo um sentido para um produto final como um todo. Perfeito, Renan. Renan, conta um pouco para a gente uma curiosidade. Você é uma pessoa técnica, você conhece, você estuda protocolos de DeFi, arranjos descentralizados. Quando você vai investir o seu dinheiro, você na posição de investidor, o que você olha? Porque, assim, hoje a gente está muito... As nossas discussões giram em torno em ter alguém para confiar, alguém que te ajuda, alguém que você pode responsabilizar, né? Isso também, o Portilho falou muito sobre isso, o Ronaldo também, e sobre você poder investir direto sem ter ninguém. O que você olha, por exemplo? Vamos supor num mundo aqui fantástico, em que há a possibilidade de você investir diretamente o seu dinheiro, ainda que você saiba que pode perder tudo e você não pode reclamar. O que você, como uma pessoa especialista nisso, olha? Para começar, eu olho a comunidade em torno daquele produto, né? Quando você fala de Web3 no geral, o maior asset que uma empresa pode ter é a própria comunidade, que são pessoas que acreditam no projeto, trazem soluções, elas veem problemas, trazem soluções. Então, isso é o que faz um produto ir para frente para começar. Segundo, aí eu vou ler a documentação técnica. Eu tenho que gostar da documentação para eu entender qual é a proposta. E aí eu também chego a dar uma olhada no smart contract, só que aí é aquilo que a gente já conversou. O smart contract, hoje, eles são desenvolvidos com uma linguagem de Solidity. Solidity é uma linguagem de computação. Vai ser uma linguagem de computação, não é uma linguagem jurídica. Então, assim, por isso que você tem que ir passando por todas essas etapas, porque é muito difícil você pegar um código ali que eu falei, o último projeto que eu trabalhei, o projeto era espalhado em 70 arquivos. E aí um arquivo referencia outro, então por onde você começa a ler isso? Então, por isso que precisa de uma documentação forte. Mas, primeiro, é isso. Normalmente, entra na comunidade daquele projeto que você quer entrar,
conheça as pessoas, pergunte para elas, converse muito com pessoas que já investem, que conhecem, mas então esse seria o meu conselho. Perfeito, Renan. Renan, eu tenho ainda outra pergunta, né? Ainda aproveitando um pouco esse tema. Você falou de contrato, né? Da documentação, do que isso significa. Portilho falou que, poxa, hoje quando você interage com um protocolo, você não tem a quem processar, né? Você não tem aquela questão que a gente chama de responsabilização ou accountability, né? Que é um termo que se usa bastante no mercado. Então, você está interagindo com o sistema e tudo pode acontecer, né? Eu já escutei, né, óbvio, né, a minha formação jurídica, né, eu já escutei pessoas falando assim, não, você que sabe fazer contrato, gente, redigir contrato para mim é papel no Word, né? A minha interação com software é Word, não passa do Word. Falando assim, você que sabe fazer contrato, você também poderia aprender a programar em Solidity para fazer um smart contract. Eu falei, nossa, que beleza, né? De uma coisa que eu faço bem, que é um contrato, eu vou passar a fazer algo mais ou menos no máximo, né? Que é a programação em Solidity, e há uma possibilidade de sair alguma coisa muito errada, porque eu não sou programadora, né? Eu acho interessante entender, né, ser interdisciplinar, mas não programar. Como é que você vê isso? Porque eu sei que você entende os desafios muito mais do que a gente sobre a programação de um smart contract. Então, conhecimento é uma coisa comunitária, né? Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso saber fazer uma cirurgia no coração para eu ter para alguém realizar essa cirurgia em mim. Então, não dá para realmente querer abraçar o mundo. Entendeu? Então, por exemplo, você, Juliana, estuda direito há quantos anos? Você sabe o que você sabe hoje porque você dedicou esse tempo a isso. Então, e o desenvolvimento de software é uma jornada por si só. E é justamente isso. Então, assim, existe espaço para essas interdisciplinaridades para pessoas que estão no meio, só que é sempre bom você ter uma equipe que você completa o espectro. Você tenha desde uma pessoa muito técnica, uma pessoa muito jurídica e pessoas no meio para ir facilitando esse caminho. Então, não adianta, assim, querer ser um exército de uma pessoa só, porque você está fazendo um software que ele vai ter um impacto, ele pode ter um impacto positivo muito bom na vida das pessoas, mas, assim, ele tem uma capacidade também de destroçar. A pessoa vai lá, gosta do projeto, do DeFi, investe uma quantidade absurda de dinheiro e perde porque você simplesmente, assim, você não teve a responsabilidade necessária na hora de desenvolver o smart contract. Então, assim, isso inclui muito em termos de também equipes, empresas, tem que ser um pensamento completamente diferente, é muito mais delicado em realização, isso em termos de prazo. Não tem como botar um prazo, vamos lançar do jeito que tá, porque o prazo está chegando. Não tem essa. Você tem que fazer um produto, você só pode lançar um produto que você acredita que você... Porque você está colocando, assim, a vida das pessoas, o dinheiro das pessoas nisso, e você pode perder tudo. Então, assim, se for para desenvolver smart contracts, faça isso com muita responsabilidade. Achei perfeito, porque tem tudo a ver com tudo que a gente fala de proteção ao investidor. No final, a gente está falando de proteger o investidor. O Portillo colocou isso muito bem na fala dele, que é um desafio. Como você protege o investidor quando a gente fala de protocolos descentralizados, finanças descentralizadas? Hoje, um Terra Luna, ninguém protegeu o investidor. E vai ser um desafio da regulação como isso vai acontecer, qual vai ser o caminho a ser tomado. A gente também tem, e aí o Renan conhece bastante, o Ronaldo também, o Portillo, claro, também, que existe uma vertente no mundo cripto, né, que se denomina de várias formas, que fala, não, eu tenho que ter o acesso direto e desintermediado, né, porque a desintermediação é um dos pontos centrais de qualquer cripto, né, qualquer narrativa relacionada a cripto. Isso acaba acontecendo bastante, mas a gente vê do outro lado que quando você começa a mexer com o dinheiro das pessoas, com poupança das pessoas, talvez o assunto tenha que mudar um pouco, a narrativa tenha que ser um pouco diferente. Nós talvez precisamos pensar em mecanismos para proteger esses investidores, né? Hoje, será que não deveria ter um Renan olhando os smart contracts, falando esse é o smart
contract é legal? E acho que principalmente, né, Renan, a gente já teve muito esse debate de como que eu garanto que aquele smart contract realmente ele está de acordo com aquele paper, com aquela documentação que eu estou lendo. Porque hoje eu, Juliana, não tenho capacidade técnica para fazer isso. Como que você vê isso também, Renan? Opa, microfone. Então, vamos começar da parte do acesso desintermediado. A questão eu acho que tem que ter essa possibilidade. O mundo cripto é muito sobre poder ter esse acesso desintermediado. Então, você ter acesso direto ao protocolo DeFi é bem interessante. Só que, ao mesmo tempo, isso traz também os seus próprios riscos. Você tem que fazer o gerenciamento da sua chave, você tem que entender o que é esse gerenciamento. Então, uma coisa é você entender isso, você comprar esse risco e você lidar com isso. E aí você elimina o risco do intermediário. Só que não tem como eu falar para uma pessoa que não tem conhecimento de computação fazer a mesma coisa, que aí eu vou estar trazendo mais riscos para ela. Eu tiro um e dou o dobro de risco para ela. Então, tem que ter isso, tem que ter todas as possibilidades e achar soluções intermediárias para quem não é o power user, que é justamente essa pessoa que tem esse conhecimento avançado sobre o que está usando. A outra pergunta foi sobre o questão do smart contract de averiguação, certo? Isso, então, aí voltamos para aquele ponto da comunidade. Converse com pessoas, tenha contato com pessoas diferentes e justamente trabalhe em equipe. Não, é lógico, eu gosto de ler os smart contracts por mim porque eu sei fazer isso. Só que aí chegar na parte jurídico, eu vou conversar com você, Juliana, e é isso. Não tenta enfrentar o mundo sozinho que não vai dar certo. Eu sempre fico muito feliz quando falam da parte jurídica e mencionam a mim, porque eu sinto que eu nunca vou perder trabalho, eu sempre vou ter emprego, né? Aí, aproveitando... Advogado e banqueiro nunca vão se livrar, Juliana. Ufa, estamos salvos, né, Portilho? Aproveitando, passando aqui a pergunta para o Ronaldo. Ronaldo, você viu que o Renan falou bastante sobre custódia, né? Sobre vários pontos técnicos que eu sei que você já pensou bastante, até porque você já pensou bastante também no desenvolvimento de criptoativos. Pensando em DeFi, todos esses desafios que a gente tem visto, o que você entende como tendências futuras, ou eventualmente sobre pontos que nós temos que estar atentos pensando em DeFi e baseado no conhecimento técnico que você tem? São boas perguntas, porque eu acho que assim, acho que a gente falou bastante aqui, né, de como hoje, né, se mudou, você saiu ali desse mundo analógico, acho que a gente deu um salto, né, nesse salto aqui do chassi, desse framework, né, que está rodando. Por outro lado, né, quando a gente está falando aqui de DeFi, especialmente, a gente vai falar de protocolos, né, de staking, né, algumas exchanges até popularizaram. Pô, você vai lá, você faz o staking, você tem a sua cripto parada lá, você faz um staking, você faz lending. Então, assim, como é que você hoje, né, acessa isso tudo, né, de uma forma sozinho, você acessar sozinho? Tem alguns riscos, como o Renan pontuou bem, o Portilho tinha falado, a gente tem quem que você responsabiliza, né? Você vai usar protocolo, você está conversando com o protocolo do outro lado, né? Você está botando uma cripto sua, né? Fazendo um staking, né? Em algum pool, ou blend em algum pool, né? E aonde aquilo está, né? Quem você responsabiliza, como que você cuida, se você está fazendo sozinho. Renan pontuou um negócio importantíssimo, né? Você tem que fazer o seu gerenciamento de chaves, você tem que saber que você está fazendo da forma correta, porque quando você está fazendo sozinho, você tem muita chance de fraude, né? Pode aparecer um pool que não seja decente, lógico, você vai ver no DLT lá, mas se você forneceu a chave para alguém, falou, eu tenho um pool aqui de DeFi, bota lá, você forneceu a sua chave, um abraço, foi embora. Você vai ver sua cripto o resto da vida lá, né? E um abraço. O que eu acho de tendência, né? Assim, eu acho que esse novo formato, né? Esse novo framework, esse novo chassi, né? Ele tem que tentar cada vez mais se adaptar ao mercado financeiro.
né? Porque, como você falou, eu acho que não são coisas mutuamente exclusivas, né? Você, assim, as coisas podem ser, quando a gente sempre fala, né, com a galera mais radical, eu quero mundo livre, DLT puro, né? Mas é o que você falou bem, Justo, você está lidando com o dinheiro das pessoas, a gente tem que proteger o investidor, né? Porque senão a gente entra numa era de golpes absurda, bom, como aconteceu, tá aí, né? Um monte de pirâmide que sequer eram pirâmide de cripto, sequer tinha cripto muitas vezes envolvida, né? Porque não era, simplesmente usavam o nome, e se DeFi pode fazer a mesma coisa, né? Pô, DeFi, então, que é né, uma entidade que está lá, descentralizada, né? Então, eu acho que a tendência, a tecnologia vai evoluindo nesses protocolos, né? Eu acho que vai tentando criar isso tudo para ser cada vez mais descentralizado, sim, né? Mas a gente não precisa perder ali. Eu posso ter um imóvel, como é que você, né, se regula? Você sabe muito mais do que eu. Mas imóvel é quase um peer-to-peer, só que alguém tem que dizer assim, meu amigo, né? A regra para você comprar, vender, você tem que ter um registro, você tem que ter um mínimo, né, de clearance ali, porque senão é vida louca. Eu vou lá e tomo, né? Eu chego ali no portilho, né? Pô, chego lá, o portilho perdeu. Seu imóvel é meu agora, um abraço, né? Quem que vai regular isso? Você tem que ter um mínimo de regulação. E falei, não são coisas mutuamente exclusivas. Ele continua sendo descentralizado, mas esse middleware que tanto as empresas, os bancos, né, as fintechs, todo mundo vai fazer para te facilitar o acesso, né? Hoje mesmo, muita gente já faz staking, né? Já está em DeFi ali, mas usando uma corretora, né? Porque o cara dificilmente sozinho vai lá. E aí você tem, como é que você garante que a corretora está de fato fazendo staking? Como é que eu garanto que uma corretora que eu estou operando hoje não está fazendo staking com a minha cripto? Né? Só quem vai garantir, porque ele pode fazer staking com a minha cripto, né? Ela tem as chaves da minha cripto, né? Por que você precisa? Essa regulação tem que ser muito. Por isso que eu acho que a tendência é essa. A gente cada vez mais a gente botar esse carro, como o Portilho falou, no chassi novo, ele vai ficando cada vez mais fluido, porque a gente deu uma disrupção, né? Eu lembro a gente conversando aqui lá atrás, lá no finado Clubhouse, né? Falamos várias vezes com o Caio, etc. Assim, cara, porra, ele falava DeFi, ele gritava DeFi, ninguém sabia o que era, né? E o negócio, pum, explodiu da noite pro dia, né? E as pessoas foram, né? Loucamente, cara, vou fazer staking, vou fazer lending, vou fazer. Só que assim, isso tem que estar protegido, né? Você vê que deu uma estabilizada também, não se teve grandes evoluções desde, a gente está falando aí de quase 2 anos atrás que a gente estava conversando, vai, 1 ano e meio, no meio da pandemia, a gente falava sobre isso, porque, assim, para entrar o dinheiro institucional, para as pessoas, de fato, né, para minha mãe, para sua mãe, para todo mundo que entrar, você precisa ter você precisa ter segurança, e eu acho que o mercado, eu acho que esse é o principal para você poder acessar todo mundo, porque hoje são os malucos, né? Assim, infelizmente, quem entra sozinho em DeFi lá, a galera tem que ser muito esperto, não é qualquer um que mexe no MetaMask. Eu tive um evento agora fora, todo mundo falando, caraca, é muito complicado esse negócio, fazer sozinho, eu não sei usar MetaMask, isso é uma loucura, não sei onde está minha chave, eu não sei se eu estou na rede de teste, é complexo, até para usuários mais, né, até para o power user, não é simples, né? E eu acho que o mercado financeiro vai se adaptar a esse novo chassi. Eu acho que essa é uma tendência que vai acontecer, está acontecendo, né? E especialmente a regulação, né, tem que estar bem próximo disso, que é muito bom a gente ter isso, tanto regulação do mercado quanto a questão jurídica, né, quem você responsabiliza, onde está a contraparte, porque você começa a fazer um negócio, né, cross-border total, né? Já tá indo para outros países, como é que você lida com isso, né? Então, uma tendência forte tecnológica, eu acho que não tem grandes evoluções, assim, eu acho que a gente chegou num estado onde você realmente consegue deixar o seu novo framework, você criou um novo chassi, né? Tá ali. Eu acho que agora a tendência é que isso se aglutine com o mercado tradicional, que as pessoas estão lá para investir, para poder, né, apostar numa ideia, num protocolo, para apostar num ativo, né? Então é um investimento e isso precisa estar muito bem colado com esse novo mercado, que eu acho que deu um pulo. Aí todo mundo, né? A gente cansou de ver aí quantas mil lives, pessoal, DeFi, vai lá, bota dinheiro.
E você falou, as pessoas não sabem nem onde estão botando dinheiro, não sabem o que é pool de liquidez, não tem a menor ideia do que está fazendo. E é porque queria ganhar dinheiro, né? Quer ganhar dinheiro, só que sem entender. Eu acho que agora o mercado de regulação se assentando ali, e eu concordo, acho que sempre isso vem depois, não tem como a regulação prever, vou prever lá atrás que vem depois. As coisas aparecem, você adapta o sistema financeiro e como as finanças devem funcionar a esse novo framework, a esse novo chassi. Para mim é uma grande tendência, é o que precisa acontecer. Interessante o que você falou. Eu acho que tem alguns pontos muito interessantes da sua fala, né? Acho que talvez até além da regulação. Eu lembro de um estudo, acho que é da KPMG de 2020, falando sobre o uso de novas tecnologias, né? Porque eu acho que a gente lida no mercado cripto, e aí Portilho, Renan, você, Ronaldo, podem falar melhor até do que eu, com hypes, né? Sempre tem termos da moda. Ano passado era NFT. Hoje, agora começa DeFi. Teve algum momento que foi CBDC, outro momento stablecoin. E a gente tem lidado muito com essas hypes, obviamente. Algumas vieram para ficar, então a gente vê que CBDC é uma realidade, né? A gente vê o Banco Central se movendo para isso, com o real digital. A gente vê também algumas coisas que fazem sentido. Então, por exemplo, DeFi. É um termo hoje que está bem na moda. Eles são arranjos descentralizados, né? Eles são nada mais, nada menos do que repensar algumas formas de fazer do mercado já tradicional. Talvez a gente esteja aqui comentando de tendências que utilizar esses arranjos em estruturas ou para repensar estruturas que asseguram que já são utilizadas no mercado tradicional e que já dão segurança no mercado tradicional. Acho que a gente pode começar a repensar os modelos de funcionamento. Mas tem uma coisa que para a gente acaba sendo muito cara, né? Como fazer isso sem ter alguém responsável por aquele arranjo, sem ter como alguém que vai ser o fiduciário daquele arranjo, né? Então, pensando no relatório da KPMG de 2020, eu lembro que ele falava algo do tipo, olha, o mercado de cripto, ele vai ter ainda participantes tradicionais. Você não vai poder falar sobre crédito sem ter um banco por trás. Você não vai poder falar sobre algumas coisas sem ter players já tradicionais nesse mercado. Só que ele vai redefinir a forma com que vamos fazer as coisas. Ele vai redefinir o como. Como é que você vê isso nesse mercado? E depois eu abro também para o Portilho para ele falar o que ele acha sobre esse tema. Ju, assim, eu acho que a gente tem um mundo pela frente que eu acho que eu acho que as coisas vão se adaptando, né? Eu acho que você falou bem, né? A gente não ter essa contraparte viva, você não ter uma área centralizadora. A gente está acostumado, né, com um mercado centralizado, né? Veja, quando a gente fala da rede do Sistema Financeiro Nacional, né, quando a gente está falando do sistema de pagamentos brasileiro, ele é centralizado por natureza, mas não necessariamente ele precisaria ser. Eu acho que a regulação e o controle das operações, ela não precisa ser centralizada para ela ser efetiva. Tá? Você precisa ter controles que garantam que aquilo está sendo, que aquele clearing está sendo bem feito, né? E eu acho que aí falando da tecnologia, né, genérica cripto, mas de DLT, tá? Ela te permite que você tenha uma visibilidade total, tá? Se você tem visibilidade, você tem tracking do que está acontecendo, né? E você, em muitos casos, você consegue, a gente, né, poderia nomear essas operações da forma que a gente quisesse. A gente tem espaço, sim, para seguir num mundo descentralizado, porém controlado. Tá? Então, se a gente pensar, né, o papel que eu gosto dessa analogia do sistema de pagamento brasileiro, quando você está fazendo uma transferência entre pessoas, uma TED, né? Agora o próprio Pix, ele está rodando ali no sistema de pagamento brasileiro, né? Mas assim, aquilo tá funcionando e o Banco Central ele consegue enxergar, ele não precisaria passar por uma fila única lá pelo famoso MQ Series da IBM, que é a tecnologia robusta. Ele poderia rodar descentralizado,
E você tem controle, o Banco Central pode ser um golden node, tem várias formas de você ter esse controle, você ter essa garantia dessa contraparte ou de um regulador, né, de uma forma descentralizada, né? Então eu acho que o como vai um pouco por aí, eu entendo que a gente vai mover as tecnologias atuais, isso acho que isso tem que ser para ontem, começar a mover, né? Quando a gente fala do SPB 2.0, acho que o Banco Central já está olhando para isso. O Pix mesmo, né, seria em DLT, porque não impede, isso já vai te facilitando, por exemplo, questões que a gente já falou aqui do real digital, né? Se ele nascesse, se o SPB estiver rodando em DLT, ele pode nascer digital, não tem problema, ele pode ser um token, não tem problema nenhum, né? Ele nascer ali porque você consegue, o Banco Central consegue ser um golden node para controlar isso. Então eu acho que o como vai ser você mover as tecnologias que aí são sim, muito arcaicas, esse chassi aí, né, de 1980, um chassi muito antigo ali, isso precisa ser mudado, acho que tecnologicamente. Você primeiro muda a tecnologia para o que funciona hoje, e aí você consegue embarcar todas as outras tecnologias, né? E aí você consegue abarcar novos protocolos, novas digitalizações que acontecem, como o DeFi, por exemplo, como o real digital, né? Acho que o real digital seria tão trivial se a gente já estivesse rodando o SPB em blockchain. Seria trivial, assim, seria embedado na própria solução, né? Porque você já teria, aí você conseguiria fazer em wallet, você conseguiria. Então eu acho que são questões. Aí sim você precisa ter um avanço técnico, né, das soluções atuais. O que você acha aí, Portilho? Muita viagem? Não acho não. Acho que é um caminho. É que a Juliana está falando muito, não é nem só cripto, né? Mas a narrativa hoje precisa de hypes, né? Esse é o mundo da hiperinformação, do mundo de redes sociais. E como você bem falou também, Juliana, assim, quando a gente envolve dinheiro, o buraco é um pouco mais embaixo. Eu acho que a gente vai caminhar para alguma coisa, assim, a descentralização total é utopia. Pelo menos não vejo isso no mundo nosso aqui, isso aí mudar, né? Então, assim, eu acho interessante, todas as teses, elas começam, não só na tese mais anárquica, que deu origem ao Bitcoin, como a tese mais, assim, disruptiva da descentralização total, elas nascem com um propósito que é válido, que tem importância, mas elas vão se adaptando à nossa realidade, né? Então, eu não vejo hoje nenhuma possibilidade de você ter uma coisa 100% de... Assim, você vai... E, na verdade, cara, você não vai eliminar todos os intermediários, mas você ou vai eliminar alguns, ou você vai tornar os intermediários mais eficientes. Você vai diminuir a margem dos intermediários. É isso que a tecnologia faz. Agora, intermediário, cara, a gente quer intermediário. Você não quer a tua vida sem intermediário. Você não quer ter que, no produtor comprar, teus legumes e você ir para cá e fazer tudo. Você quer que alguém faça isso para você e você vai no supermercado e compra. É assim que a gente decidiu se organizar como sociedade. E tem para tudo. Mas, de fato, a gente vai tirar alguns do meio do caminho e tornar outros mais eficientes. Mas, ainda assim, eu não consigo enxergar um mundo 100% descentralizado. Agora, vocês são de tecnologia, entendem mais disso do que eu. A gente hoje tem um mundo talvez muito concentrado na internet, né? Alguma desconcentração e alguma descentralização nisso aí, eu acho que conceitualmente vai ser bem-vindo. Então eu enxergo um mundo onde você vai ter algumas bases aí mais centralizadas, com outras camadas em cima que vão estar, de repente, na ponta da aplicação, na ponta do serviço, criando experiências, e aí sim com intermediários. Então, assim, quando eu falo isso com o pessoal mais xiita do mundo cripto, eles brigam comigo, mas é uma coisa que eu acredito simplesmente por tentar entender um pouquinho o que aconteceu no passado e como é que a gente está organizado hoje, né? Então, assim, a gente tem que desconcentralizar, tem que desconcentrar a indústria financeira brasileira, por exemplo, mundial. Estamos nesse processo, já está acontecendo e vai continuar acontecendo, isso é bom.
entendeu? Agora, não dá para você, de uma hora para outra, você achar que todo mundo vai ser seu próprio banco, todo mundo vai fazer todas as operações num sistema mega, hiper eficiente, peer-to-peer, porque eu não vejo como isso pode funcionar. Agora, o caminho é bom. E aí, só voltando num ponto lá, Juliana, eu entendi toda, vamos assim, toda a tua dor em relação a entender o smart contract, uma coisa assim. Cara, eu acho que a gente vai daqui para frente, nas formações novas de direito e de coisa, a gente vai ter cada vez mais uma integração disso aí. Cada vez mais a gente vai ter que ter desenvolvedores que entendam da parte regulatória e do direito, vamos falar assim, e, no contrário, também de advogados, juízes, juristas que entendam de tecnologia. Imagina hoje uma situação onde você tem algum problema num protocolo DeFi, etc., etc., e isso cai na mão de um juiz que não entende nada disso para julgar para que lado que ele tem que fazer. Cara, esquece. Não tem a menor ideia. Como que, se o cara não entende minimamente, ele vai tomar uma decisão errada e até é injusto você exigir que ele tome uma decisão certa de uma coisa que ele não conhece. Né? O Renan falou muito sobre isso também. Então, assim, você vai ter auditor de smart contract, já tem isso, uma coisa que vai ter que aumentar, tem que baratear, hoje é caro. Né? Então, assim, o Renan falou bem, você tem muita comunidade que faz essa validação, mas eu imagino que no nosso mundo a gente vai ter alguns carimbinhos aí que a gente vai ter que ter hoje, só porque o nosso mundo ainda funciona assim. A gente não está preparado ainda hoje para você ter o carimbo da comunidade. DeFi funciona assim, né, Renan? Vai jogando lá, cara, o que vai dando problema, a comunidade vai dando, vai apontando os erros, o negócio vai corrigindo, é um negócio muito darwiniano, até o que eu gosto. Agora, imaginando isso aí operando num mundo mais regulado, talvez você vai ter que ter ainda alguns carimbinhos aí no meio do caminho, mas talvez de forma vamos assim, mais leve do que a gente tem no mundo de hoje, justamente porque você vai ter as comunidades participando, apontando erros, trazendo coisas. Esse mundo de comunidade é uma coisa maravilhosa que a internet trouxe, de como é que essas interações elas geram valor. Né? E tô talvez viajando um pouquinho aqui, mas assim, a gente tem que... não adianta a gente encarar a tecnologia só pela ótica da tecnologia. A gente tem que encarar a tecnologia sobre a ótica do que ela se presta a fazer, dos problemas que ela está resolvendo e dos impactos das transformações que ela traz no mundo nosso. Agora, uma coisa boa é que isso não é novidade nenhuma. Isso sempre aconteceu quando você teve novas tecnologias. Quando o camarada inventou o carro lá, cara, até algum momento o pessoal teve de volta. Você anda pela direita, você anda pela esquerda. Aí um país escolheu um lado, outro país escolheu o outro. Entendeu? Aí o cara atropelou alguém. Pô, mas atropelou? A culpa é do carro ou é do cara que estava dirigindo o carro? Todas essas perguntas já aconteceram e acontecem sempre quando tem uma nova tecnologia. Então, a gente está exatamente no ponto onde as perguntas estão começando a ser feitas e as pessoas estão começando a se reunir para responder essas perguntas. E está acelerando muito esse processo. Entendeu? Você pega aí 5 anos atrás, quando a gente começou no mundo cripto, em 2017, não tinha nenhuma dessas perguntas na mesa, ou pelo menos não na maturidade que tem. Então, hoje você tem regulador discutindo isso, você tem banco discutindo isso, você tem pessoal de tecnologia discutindo, você tem os anarquistas discutindo isso, trazendo as opções deles, entendeu? E tem muita gente boa trazendo essas discussões. Então, assim, eu não consigo não ficar otimista com o desenrolar que eu estou vendo para frente aí dos próximos anos, não só em termos de desenvolvimento da tecnologia, mas todo o desenvolvimento do arcabouço, assim, regulatório, jurídico, que vai surgir em si, porque não tem jeito, a gente não pode saber responder a pergunta agora, mas você põe por meia dúzia de cara, bom pra caramba, que entende pra caramba do assunto, começa a interagir, o pessoal vai ter as respostas, tá? E aí só puxando o gancho aqui, como a gente está no World Investor Week, assim, eu acho que a gente está muito bem parado no Brasil em relação a isso, porque a gente tem reguladores que entendem da tecnologia, estão com a cabeça muito boa de você trazer um arcabouço regulatório que você não coíba a inovação, e a gente tem uma indústria financeira altamente sofisticada, com gente muito capaz. Então, vejo onde aqui no Brasil, com todas as ferramentas para a gente tornar o Brasil um hub de cripto relevante no cenário global. Óbvio que aqui no Brasil a gente sabe que a gente não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né? Então é isso, só o que eu fico um pouquinho mais conservador no meu otimismo só por conta disso, tá? Mas acho que a gente está bem parado. Eu gostaria de
acrescentar algumas coisas que o Portilho falou, que todas foram muito interessantes. A primeira delas, assim, que descentralização não é uma questão de ser centralizado ou descentralizado. Você sempre vai dando passos incrementais para a descentralização e é interessante questionar por que as coisas centralizadas são centralizadas, se faz sentido, e o que a gente pode ir descentralizando. Então, mas sim, é interessante. O segundo, que também tem uma questão de desenvolvimento, é a nossa própria linguagem de tecnologia. Hoje, o Solidity, ela é muito para computador. Quem sabe no futuro a gente tem uma linguagem mais preparada para uma pessoa menos técnica. Isso também é uma coisa que rola bastante discussão, então, já fazendo aqui um pouco de futurologia, é uma coisa que eu tenho bastante interesse e acho que seria muito bom você trazer formas mais diretas de você se comunicar com blockchain. Mas você vê isso acontecendo, Renan? Pergunta minha, porque eu também é uma coisa que eu acho interessante. Você vê isso acontecendo, esse caminho? Você já vê desenvolvimentos nesse sentido? Eu vejo, mas não num futuro tão próximo, porque hoje o Solidity ainda está muito em nascimento. As discussões estão ainda acontecendo bem isso, mas da mesma forma que você tem linguagens de computadores hoje de altíssimo nível, que você não precisa saber o funcionamento do computador, isso é uma coisa que eu vejo acontecendo com o Ethereum, com os blockchains no futuro. Você constrói o Solidity para você... Aí depois você constrói algo em cima do Solidity, você constrói algo em cima disso, até você ter um nível de abstração e você consegue ir mirando isso já em juristas e para ser fácil para eles acontecer para eles. Se eu puder fazer uma analogia aqui, não sei assim, se eu vou falar besteira ou não, assim, mas meio que já acontece, talvez não tão de forma leve, na parte, por exemplo, de análise de dados, onde você tem uma linguagem que é mais de alto nível que o Python e você já tem biblioteca pronta para tudo. Então, o cara tem que saber usar as bibliotecas, ele vai usando, vai pegando... Isso. Óbvio, não dá para o cara fazer isso aí sem ter algum conhecimento de programação, mas, assim, o cara não precisa entender, C++ para fazer ser É mais ou menos nessa linha que você vê. Isso, exatamente isso. Foi assim que o C# nasceu, né, Portilho? Assim, o C# é o C++, né, em cima, por isso que fez um char. Porque você começa a ter um framework rodando, né, assim, então, acho que o Solidity, acho que o Renan falou bem, o Solidity, você precisa primeiro uma linguagem se consolidar, né, ela precisa ser resiliente, qualquer linguagem de programação precisa ser muito resiliente, níveis que você fala assim, cara, isso aqui, qualquer exception é bem tratada, qualquer coisa é bem tratada. E aí, eu também concordo, Renan, eu acho que o Solidity vai ser o framework para você falar com o blockchain nativo ali, né? Para você falar com a parte realmente da máquina virtual do Ethereum, por exemplo, vai ser a linguagem. Mas você precisa ter algo mais literal, uma semântica mais fácil para você poder ler esses smart contracts, né? Porque hoje não é. As pessoas acham que é simples, você vai ler lá, não é simples, né? Uma função que chama outra, que tem um monte de variáveis, assim, não é simples, né, para o leitor normal. Mas o Renan faz de propósito, cara. Ele faz de propósito. É igual advogado, faz de propósito também para não entender, entendeu? É verdade. O programador adora fazer isso, né? A gente faz muito ali de jogar as complexidades. Tô brincando. Renan ficou até triste, coitado lá. Não fui eu, não, pô. Também. Tô brincando. Mas tem que facilitar, tá? Eu acho que senão você falou, você tem que chamar empresas para auditoria, é caríssimo, faz o projeto ficar muito caro, eu acho que tem que ser mais literal, mas eu acho que vai ser um caminho à la C#, tá? Assim, à la framework, você criar você programar C++ hoje não é mole, assim, são poucos os caras que programam, porque você tem que mexer nível de registrador, você tem que ser para outro lado, vou até citar um exemplo do BTG, a gente fez muito, para fazer ferramentas de negociação de alto volume, tinha que ser C++, porque o C#, né, o framework rodando embaixo, ferrava a tua performance. Então, por isso que eu acho que sempre para baixo tem uma linguagem de mais baixo nível, mas para o usuário você precisa ter uma linguagem cada vez mais de alto nível, quanto mais uma semântica mais literal, mais próxima da linguagem natural, tem que ser para facilitar. Vocês estão falando de C++, né? Eu aprendi a programar em C++, não parece, mas eu aprendi, Renan. Renan, fica com essa. Só fiz jogo da velha, mas aprendi.
Portilho, eu concordo com você, na verdade, quando você fala sobre essa formação interdisciplinar de direito e tecnologia. Como a gente teve no passado direito e ciências sociais, direito e filosofia, mais para a minha época, direito e economia, né? A gente sempre teve que falar linguagem econômica também. Eu entendo também que o próximo passo é direito e tecnologia, outras áreas e tecnologia é impossível fazer sem tecnologia, mas eu acho que, por exemplo, é quase impossível chegar no nível de conhecimento do Renan. Eu acho que eu tenho que saber o suficiente para conseguir fazer bem o que eu me proponho a fazer, mas não fazer bem no nível do Renan, porque do nível do Renan, o Renan vai fazer, né? Eu também tenho que saber onde estão minhas limitações, saber para fazer bem o que eu me proponho. E sobre caminhos de regulação, o direito tem talvez essa plasticidade, né? Vou chamar assim, que ele se adapta às realidades sociais. Primeiro vem o negócio, primeiro vem o business, o modelo de negócio, vem a realidade econômica, social, depois vem o direito. Então, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que faz sentido mesmo, bem na linha que você falou, para a gente bolar, pensar em modelos cripto, em modelos de negócio que se utilizam de funcionalidades da cripto, para depois a gente pensar na regulação e o que se deve proteger. Hoje, acho que de cara a gente sabe que consumidor tem que ser protegido, investidor tem que ser protegido, mas eu acho que ainda haverá algumas outras abordagens. E aproveitando aqui, tem uma pessoa perguntando se a gente consegue definir DeFi numa frase. Eu vou deixar aberto para vocês, se vocês querem definir numa frase o que é DeFi. Finanças centralizadas. Você quer tentar, Portilho? Você que está numa linguagem mais... Eu já respondi, finanças centralizadas. O que eu te diria seria um projeto que te conecta diretamente a outros investidores. Então, da mesma forma que se você tinha um banco, como as pessoas investem e outros emprestam, o DeFi vai fazer a mesma coisa sem ser uma empresa por trás. É um projeto que cumpre uma necessidade financeira e sem ser uma empresa. Sem ter um intermediário, né? Sem ter um dono, talvez. Sem ter ninguém, né? É bicho solto, né? DeFi é bicho solto. Bom, pessoal, acho que a gente já ultrapassou um pouco o horário aqui. Eu já vou chamar vocês para vocês fazerem as considerações finais, o que vocês acham que vale de mensagem aqui para o grupo que vai ouvir a gente, tanto os que estão agora presencialmente, como os que vão ouvir lá na frente pelo YouTube. Vocês querem falar? Eu vou começar pelo Portilho, né, para facilitar, passando pelo Renan, Ronaldo. Portilho, o que você gostaria de deixar como mensagem aqui para o pessoal? De forma bem sucinta, Juliana, primeiro agradecer o convite, um prazer falar aqui com vocês, mas assim, a gente está passando por uma transformação geracional. Isso acontece de tempos em tempos, né, como aconteceu com a internet, como aconteceu com outras tecnologias no passado. Essas transformações geracionais, elas mexem muito nas estruturas e na forma como os negócios são feitos, como a sociedade funciona. Entenda o que está acontecendo, entenda como isso pode impactar a tua vida, a tua carreira, o teu negócio, porque junto com essas transformações vem muitas oportunidades. Então, assim, mensagem final é isso: entenda, engaje, aprenda e tente analisar e perceber onde que vai ser o impacto disso aí no teu setor, na tua carreira, no teu negócio. Tem muita coisa para fazer. Obrigada, Portilho. Renan, o que você quer deixar aqui de mensagem, já aproveitando aqui que o pessoal também está perguntando de material técnico de DeFi? Já estou emendando a pergunta. Mesma coisa, eu queria agradecer você, Juliana, pelo convite, CVM, Ronaldo e Portilho por estarem aqui também, nas conversas que adorei. De material técnico, eu acho que vai muito depender do objetivo, mas assim, entenda Solidity, aprenda um pouco de smart contracts para saber assim, para você saber olhar um código e saber sobre o que ele está se referindo. E aí vai muito do seu interesse, se você quiser para um lado mais financeiro, para um lado jurídico, mas material técnico aprenda Solidity,
documentação oficial é o melhor material até hoje, não tem um outro que substitua isso, e se tiver querendo ir a fundo mesmo, o Yellow Paper do Ethereum, que é da especificação do QVM, e é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, Renan. Obrigada pela generosidade também de compartilhar o que você sabe. Ronaldo? Acho que isso é isso. Acho que, agradecer, né? Acho que esse foi um momento super bacana aqui, estar com vocês, a gente poder falar de um tema tão novo, né? Que está sendo com pessoas incríveis aqui com vocês. Eu queria agradecer, super agradecer ao Vasco pela oportunidade aqui também, pela CVM, pelo Lab, para a gente poder falar de um tema não simples, né? Um tema que está super aí, né? Tá acontecendo, e a gente trazer novos horizontes. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar era que, assim, acho que isso aí, as coisas vão se adaptar. Eu acho que vou usar isso para sempre. O Portilho falou ali do chassi com o carro. Acho que isso vai acontecer, né? Está acontecendo. Isso aqui já é uma prova, né, de que o chassi novo de finança descentralizada está entrando no mundo regulado, e que precisa acontecer. E acho que sendo dos próximos capítulos a gente começar a ver realmente isso na prática, com o mercado como deve funcionar, né? E não só o mundo de não ser só um negócio cool, né, dos hipsters, dos malucos, mas sim que sejam produtos que que deem segurança para a gente, né, para os investidores. A gente como investidor também, né, e para o mercado em geral. Mas é isso. Obrigada, Ronaldo. Vou agradecer de novo ao Portilho, Renan, Ronaldo, pela generosidade de compartilhar o conhecimento, estar aqui falando para todo mundo, dando esses recados importantes. E vou aproveitar que a nossa presença célebre do Vasco, né, o representante da CVM, que foi o mentor disso tudo, né, ele que tem impulsionado toda essa conversa e discussão com o mercado, né, e nós aqui do mercado, sobre cripto e sobre as possibilidades do uso de novas tecnologias. Vasco, por favor, eu te convido aqui para encerrar o nosso painel. Muito obrigado, Juliana, e agradeço também ao Portilho, ao Renan e ao Ronaldo e a você pela participação e pela oportunidade de fechar esse segundo dia de webinar nessa trilha de conhecimento de DeFi e criptoativos. Para quem não assistiu o webinar de ontem, ele também está disponível na internet. Aqui além do agradecimento pela disponibilidade de vocês, não só nesse webinar, mas também nesse trabalho que está sendo realizado, eu não posso deixar de ressaltar que essa é uma temática extremamente importante para a competitividade do país, para o avanço do nosso sistema financeiro, para a nossa relevância no mapa global dos sistemas, dos mercados e dos hubs financeiros. O país tem mais de 44% a 45% das fintechs, o maior número de unicórnios na América Latina está no Brasil, e as perspectivas são excelentes para o país, mas isso tudo depende de muito trabalho, e um trabalho que não pode ser feito apenas pelo regulador, né? Eu sempre tenho para mim, e talvez porque por muitos anos aqui, eu estou há 25 anos na CVM, há 15 anos nessa superintendência que cuida de educação, o trabalho de educacional, sempre me falaram que é um trabalho de gerações, né? Claro que ele é urgente, ele é necessário, mas os resultados aparecem no longo prazo. E ele envolve toda a sociedade. É quase um bom exemplo daquela máxima de que a sociedade é um contrato entre gerações, né? Entre aqueles que nos antecederam, que construíram o que está aqui, e nós, um compromisso com as gerações do futuro que vão receber o que a gente fizer. E nessa área, nós temos hoje uma oportunidade única de tornar o país a linha de frente do avanço da tecnologia e da inovação financeira no nosso mercado. Então, esse trabalho está sendo feito em várias frentes, o sandbox regulatório da CVM, do Banco Central, da SUSEP, mas o Lab de Inovação, essa plataforma público-privada, para discutir o desenvolvimento sustentável, tem uma frente de fintech
e nessa frente a gente está tendo todo o apoio do mercado, das pessoas e instituições que estão aqui para construir esse futuro. Então, eu também aproveito essa oportunidade para agradecer a todos pelo trabalho e teremos, sim, em breve, né, Juliana, várias novidades aí com propostas de melhorias, avanços que vão, como o Portilho aqui, eu gostei muito do que ele falou, né? A nossa avó ou mãe não precisa entender a tecnologia, né? Aquilo tem que ser uma coisa que vai acontecer na mão dela fácil, simplificado, mas com proteção, né? Com inclusão financeira, com transparência. E isso, para assegurar isso, é o nosso trabalho. É muito bom a CVM poder contar com vocês na construção dessas soluções, e eu estou bastante otimista para o resultado dessa Task Force. Muito obrigado a todos e devolvo para você, Juliana. Obrigada, Vasco. A gente também está bastante empolgado com tudo isso. Agradeço de novo todos os painelistas, as suas palavras gentis, ao convite, e convido a todos a continuar acompanhando os trabalhos do Lab e acompanhando toda essa evolução e tudo que a gente tem estudado para colocar o Brasil onde ele merece, como um hub importante de evolução e de inovação tecnológica, inclusive no mercado financeiro. Obrigada, e com isso eu finalizo o painel. Até mais. Valeu, pessoal.